Vamos conversar agora com a nossa nutricionista que já se encontra aqui no estúdio. É a Mônica Mendonça, que é nutricionista, veio hoje conversar com a gente porque ela vai dar dicas de como a gente pode aumentar as nossas proteínas, né? Na verdade, o consumo de proteínas. E você sabe como? Eu vou te dizer uma coisa, fala, mas a gente tá precisando saber de mais e mais e mais. Tem muita gente tirando as proteínas? Nossa, demais. Eu acho que em consultório é o que eu mais brigo com os pacientes. Porque, principalmente no café da manhã, sim, né? Tem muita gente que gosta daquele pãozinho com manteiga e o cafezinho e esquece da proteína. Aí quando tá ali no meio da manhã, tá com muita fome e acaba exagerando nas próximas refeições, né? Pronto, a gente tem tocado muito nesse assunto das proteínas, porque eu tenho visto muita gente falando, eu tirei isso, eu tirei aquilo, porque foi melhor ter feito isso, foi melhor ter feito aquilo. E a coisa tá tão assim vaga, que às vezes eu fico, meu Deus, como é que esse povo vai se manter? Como é que esse povo vai se segurar em pé? Como dizem as pessoas, né? E aí a gente quer dicas para que as pessoas possam aumentar o consumo dessas proteínas. Isso pode ser feito? Sim, pode ser feito. Então a gente tem muitas fontes, né, de proteína. A gente tem, até aqui no telão tá mostrando alguns exemplos, né? O feijão, os leites e derivados, a quinoa, o grão de bico, a própria aveia também, né? São algumas fontes de proteína. Tá, só que as fontes que a gente tem, fontes animais, tem uma quantidade maior de proteína. Então a gente tem mais proteína nas carnes, no frango, no peixe, nos ovos, né? Então a gente tem as fontes vegetais, mas a gente tem uma maior proporção de proteína nas fontes animais, né? E as pessoas acabam realmente pecando na quantidade. E muita gente acaba exagerando também que não pode, né? Então tem os dois lados. Tem que ter o equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio. Mas você tem percebido que nos últimos tempos as pessoas têm tirado total? Sim, na maioria dos casos, né, que eu atendo, eu vejo que o consumo de proteína é muito baixo, né? E até de pessoas que praticam academia, que querem ganhar massa muscular, eu percebo que o consumo dos alimentos, né, quando a gente faz o recordatório alimentar com o paciente, que o consumo é muito baixo. E aí eles querem uma suplementação, mas não querem ajustar ali a base, né, a base de alimentos mesmo. Você acredita, como nutricionista, que nos últimos tempos as pessoas, quando falam em proteínas, elas pensam só em um determinado alimento? E aí elas parecem que estão desconhecendo quais são os outros alimentos que têm essa proteína de uma certa forma e acabam excluindo total e nem imaginam que poderiam estar acrescentando outros alimentos. Isso é algo que também tem chamado bastante atenção. As pessoas falam muito de que tá tendo dica disso, dica daquilo, que muita gente está se alimentando desta forma, só que assim, tem várias formas de você acrescentar essa alimentação. E aí as pessoas, não, mas é porque eu não como mais isso. Sim, mas você pode acrescentar outros tipos de alimentos e isso é que tem preocupado. Sim, eu vejo muito isso. A gente tem, por exemplo, uma combinação, na verdade, de dois alimentos que é muito comum aqui no Brasil, que é o arroz e o feijão, né? E eles têm uma combinação de aminoácidos muito importantes pra gente, né? Que são essenciais para nossa alimentação. Então, assim, as pessoas acabam evitando comer o arroz e o feijão com medo de engordar. Gente, mas é uma combinação tão saudável, não tem por que você tirar a sua alimentação. Mas fica naquele terrorismo nutricional, não. Naquelas dietas. Justamente, aquela restrição e acaba tendo deficiência desses aminoácidos, né? De proteína também, porque a gente tem o feijão, por exemplo, que é fonte. O arroz tem os aminoácidos. A combinação tem 2 aminoácidos que são essenciais, né, na nossa alimentação. E as pessoas têm esse medo de comer porque vai engordar, porque vai atrapalhar os resultados, e não existe isso, né? Inclusive, a gente tem uma imagem aqui no telão que eu gostaria muito que você comentasse essa imagem e chamasse a atenção das pessoas. Por exemplo, às vezes a pessoa diz, eu não gosto de tal coisa, mas eu gosto de outra que tem a proteína. Sim. E aí, assim, eu acho isso super interessante. Semana passada a gente estava falando do leite de cabra aqui, né? A gente estava falando do leite de cabra aqui, inclusive
trouxemos um cantor, acho que esta semana ainda, e ele falou, nossa, eu fui criado com leite de cabra e tudo. E aí a gente conversou muito sobre a questão do que pode estar inserido dentro dessas alimentações e que não é o leite que inflama, não é o que você está comendo, de repente é uma mistura que foi feita de forma industrializada. E aí as pessoas acabam eliminando o que é saudável, já não quer mais nem tomar o leite que vem lá da vaquinha, né? Aquele leitinho que vem da vaquinha, que chega lá pra você, não quer se alimentar com algo que tá ali na sua mão, facinho de você estar se alimentando. Olha o que você falou, a mistura da alimentação. Saem com alguma história, por exemplo, porque fulano passou mal porque comeu isso, isso, aquilo. Aí pronto, vou eliminar o arroz da minha vida. Arroz eu não como mais. Que conversa é essa? Isso acontece demais, demais mesmo. Pra vocês deve ser uma loucura, né? Quando isso chega em consultório. Sim, porque a gente, às vezes a gente vem ali com embasamento científico, olha, a ciência tá dizendo que não, olha, tá mostrando, não é eu que tô falando. Sim. É a ciência. E a pessoa, não, mas o fulano de tal tem não sei quantos seguidores, pode, né? Então a gente fica nesse impasse. Verdade. Porque a gente precisa dar uma informação, né, condizente, correta para o paciente. E aquela coisa, os profissionais de saúde não têm que ser fundamentados em achismos. A gente tem que se embasar cientificamente, né? Como a gente tem falado muito das pessoas acrescentarem proteína, a gente explicou várias vezes, agora a gente quer mesmo que você diga os tipos de proteínas que as pessoas não devem tirar de jeito nenhum de suas vidas, nem que seja consumindo pouco ou acrescentando em alguns momentos. Eu queria muito que você fizesse isso aqui no nosso programa. Bom, então, a gente tem vários alimentos que são bastante saudáveis na alimentação e que são importantes. Tem que ser analisado também se... Cada pessoa também, Isso, se o indivíduo ele tem algum tipo de alergia ou intolerância. A gente tem os veganos, vegetarianos também, né, que não comem carnes, por exemplo, né, não come nada animal, no caso dos veganos, e a gente faz a substituição por fontes vegetais, né? Então a gente tem, por exemplo, o feijão, a gente tem a lentilha, a gente tem também a aveia, né, os leites vegetais também, que esse paciente pode fazer a substituição, por isso que tem que ter o acompanhamento nutricional para esses indivíduos, para que não haja nenhuma deficiência ali, né? E caso seja necessária alguma suplementação, por exemplo, de B12, no caso dos veganos, a gente suplementa bastante, porque eles não conseguem suprir essa vitamina só com fontes vegetais. Né? Então, em alguns casos, a gente faz a suplementação. Mas você inserir na sua alimentação ali os ovos, os leites, né? No caso, leites e derivados, são muito saudáveis, tá? Leite não inflama se você tiver se você não tiver nenhum tipo de alergia, de intolerância, ele não vai te inflamar. Pelo contrário, o leite, ele é saudável, ele é anti-inflamatório. A gente já tem estudos sobre isso, tá? As carnes, como os peixes também, os peixes eles têm ômega 3, então é um nutriente muito importante na nossa alimentação, antioxidante. O frango também é uma outra fonte de proteína muito importante pra gente, né? Porque as proteínas elas têm um papel construtor também, então pele, cabelo, unha, a gente tem que ter um bom consumo desses alimentos. A gente está falando do quanto se tira muitas vezes dessa alimentação, e eu queria que você falasse sobre o excesso também. Tem gente que está totalmente desregulado. Sim. Tem gente que está tirando muito e tem gente que está acrescentando demais. Por exemplo, quando a gente fala de ovo, tem gente que passa o dia inteiro comendo ovo. Sim. Tem gente que passa o dia inteiro comendo frango. É verdade. E aí a gente tem que chamar atenção também para os excessos. Você tira um monte de alimentação do seu dia a dia e acrescenta exagero. O excesso também faz mal? Eu lembro até de uma influenciadora que é bem famosa, que ela comia 20 ovos por dia. E ela começou a postar isso nas redes sociais. Ainda bem que ela começou a colocar só as claras. E aí muita gente, sem saber quanto que podia comer, né, começou a replicar esse hábito. Mais caro. E eu, gente, pelo amor de Deus, calma, não é assim. Tem uma orientação nutricional. Quanto que você já consome de proteína? Então a gente faz esse cálculo e o paciente, ele come a quantidade correta para ele, que a dieta ela é individual, né? Então você não pode se basear ali no que o influenciador tá comendo, né? Então acontece muito em atletas também, quem quer ganhar massa muscular, de passar o dia todo comendo proteína e acaba exagerando.
em suplementações também, e isso pode ocasionar ali uma alteração intestinal, né? Uma sobrecarga renal também, então tem que ter esse cuidado também no consumo de proteína. Na verdade, buscar mesmo um nutricionista para que ele possa reavaliar o seu estado de saúde, como você está, o que está faltando de vitamina ou não, procurar um profissional da área realmente para que ele possa lhe ajudar. Mas é importante você falar sobre isso porque o que você encontra no ovo, você não encontra só no ovo. Isso, além de tudo, tem a questão também do alto colesterol, da forma como é aplicada para a sociedade. Pessoas exageram de uma forma, estão passando mal e não sabem por que é, né? Sim, é exatamente isso. Se você exagera, por exemplo, nas carnes, né, no ovo, por exemplo, você pode aumentar a quantidade de gordura, você pode aumentar o seu colesterol, então tem que ter esse cuidado. Você não pode nem comer de menos e também nem pode comer demais para a sua individualidade. Então a orientação nutricional, ela vai, né, te ajudar nisso, a você comer a quantidade correta para você. Muito bom. A gente sabe que de séculos em séculos, enfim, nas histórias antes de Cristo, depois de Cristo, e com a ciência, com o que vem chegando, o tipo de pessoas que nós temos hoje, o que elas comem, o que elas deixam de comer. Eu recebi esse livro, ele foi há muitos anos atrás, né, de uma profissional, uma escritora que veio num programa que eu fazia de entretenimento, tá com muitos anos. E por incrível que pareça, mexendo em todos os meus livros, né? Esse livro, ele me acompanhou durante um bom tempo. Por exemplo, as pessoas sabem que eu tenho problema de hipotireoidismo. Eu já estou na menopausa e muitas vezes as pessoas me questionam assim: Vanusa, você não pode ter hipotireoidismo, você não é nem forte, você nem é gordinha, você nem tá inchada. Falei, gente, alimentação é a base de tudo. E quando você busca uma alimentação equilibrada, com profissionais bons, mais ainda. Esse livro é de 2016, 2006. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês? Aqui, dentro desse livro, tem tudo que você está falando, só que com um diferencial. Cada geração, cada tempo que passa, as pessoas vão fazendo do seu corpo, do seu organismo, o que elas querem e que pode custar muito caro. É uma semente que você está plantando, muitas vezes errada. Por isso tem que ter muito cuidado quando você fala de influências. Quais são as influências que você está tendo? São influências que têm embasamento. Elas realmente estudaram e elas estão vendo no que elas estão dando essas informações. E aí eu vi esse livro e eu lembrei, gente, por incrível que pareça, a dieta de Jesus. E isso é uma verdade. A alimentação que você está falando é a alimentação que a gente vai acrescentar de uma forma muito certa. A mistura de alimentos que às vezes você exclui. E aí eu queria muito mostrar, porque eu não vou mostrar o nome da escritora, porque eu pretendo trazê-la via Zoom, para ela conversar comigo novamente, que eu quero ver o que ela está trazendo de novidade. Mas o que eu quero dizer para vocês? Que o chique, ela diz, e é verdade, é ser saudável, é você cuidar do seu sangue, é você ficar de olho na sua saúde. Então, é por isso que a gente traz nutricionistas como você. A gente procura entender quais são as profissionais que estão no mercado, como é que vocês estão trabalhando, quais são as dicas. E eu já cobrei isso, eu vou cobrar mais uma vez. Cada nutricionista que vier aqui eu vou cobrar. Que vocês se unam, possam se unir para vocês levarem cada uma no seu perfil, na sua especialidade, mais saúde para o público e que o público pare de seguir influenciadores que não têm nenhum conhecimento nutricional sobre nada. Verdade. Eu preciso muito desse apoio de vocês como comunicadora, porque eu acho que as pessoas estão adoecendo com excesso, com falta e principalmente achando que uma é igual à outra. Isso é muito sério. Isso é verdade. E aí eu queria que você deixasse uma mensagem para quem segue essas loucuras aí e não está pensando na própria saúde. De repente a pessoa tem problema de diabetes, tem problema de colesterol alto, está precisando de determinadas vitaminas que não está acrescentando. Ou, por exemplo, ficou uma vida inteira não se alimentando de proteínas e hoje está tendo problemas mais sérios na fase adulta ou na terceira idade. Pois é, então assim, a mensagem que eu tenho para dar é que a nutrição, ela não é só baseada em cálculos, né? Porque hoje em dia a gente tem as IAs, a gente tem aplicativos e a nutrição, ela abrange muita coisa. A gente abrange a saúde mental, como aquele paciente tá, se ele tá bem mentalmente, se ele é influenciado
por alguém da internet, e a gente tem que ir lá, né, rebater isso, conversar com o paciente. Então, assim, a nutrição ela é muito ampla. A gente tem que ter uma escutativa também. Foi até legal você falar sobre a nossa classe. Nós nutricionistas, a gente tem que ter uma escutativa do paciente. A gente não tem que só pensar ali em calcular dieta, porque o nutricionista não é uma calculadora. A gente é um ser humano, é um profissional que tem que escutar o paciente, que ele tá, as queixas daquele paciente. E hoje em dia eu vejo que as pessoas elas sentem falta de serem ouvidas, né? De serem ouvidas. Elas não querem só entrar no consultório e querem uma dietazinha pronta. Elas querem ser ouvidas, elas querem que o profissional tenha uma escutativa. Então é importante isso. E que vocês sigam profissionais realmente sérios, realmente que buscam ali um conhecimento através da ciência e não esses influenciadores que criam uma modinha, e a alimentação não é isso, né? Tudo é baseado em ciência, em estudos, e é dessa forma que a gente tem que levar a nossa vida, a nossa alimentação. Muito bom conversar com você. Quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Bom, meu Instagram é @NutriMonicaMendonça. Lá eu dou algumas diquinhas sobre alimentação. Então, eu sempre estou buscando trazer mais informação nas minhas redes sociais. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço. Maravilha!